Olá, corretor de seguros, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Ouvir, o podcast oficial do Sincor São Paulo. Eu sou João Pedro Polido, jornalista da comunicação aqui da casa, e hoje temos dois convidados especiais. Eles são a sócia-diretora da Bases, Daniela Sonsini, e Ricardo Almeida, também sócio-diretor. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. E para começar, vamos começar de cara aqui já, eu queria saber de vocês. Antes da Bases, o que vocês trabalhavam com o quê? Vocês são formados em quê? Legal. Obrigada, João, pela oportunidade. Bom, meu background aqui, minha experiência começa na psicologia, que é a minha formação como psicóloga. Depois tenho uma atuação de quase 22 anos como empresária, sempre no cargo de diretora executiva, o que trouxe bastante experiência de como funciona o dia a dia das organizações, demandas, meta, trabalho sob pressão e principalmente a liderança. Então, a questão da liderança, de gestão de time, sempre esteve aqui na minha trajetória profissional. E aí, há pouquinho mais de 10 anos atrás, eu começo a fazer uma transição de carreira para sentir novamente aquelas borboletas no estômago. Eu queria voltar às minhas origens, então volto para a parte do desenvolvimento humano e começo diversas especializações nessa área, e aí nasce a Bases. Né? E você, cara? Muito bom. Eu sou um pouquinho oposto da Dani, eu trago a engenharia como base, eu sou formado em engenharia de materiais, trabalhei por quase 20 anos dentro do segmento de autopeças, muito ligado ao segmento automotivo. E é interessante dentro da minha trajetória, porque eu venho dessa área de exatas, muito ligado a números, pouco a pessoas, mas ao longo da minha trajetória eu fui percebendo e entendendo que dentro da minha evolução profissional eu me deparei algumas vezes com um cargo de gestão, onde eu tinha pessoas para liderar e eu não me sentia preparado para isso. Então eu fui buscar algumas formações, alguns cursos para que eu pudesse trabalhar o meu autoconhecimento e ver como que eu poderia lidar melhor com as pessoas, que não é da minha natureza, vindo da engenharia, e me apaixonei por isso. Gostei tanto que, dentro dessas inquietações que sempre viveu dentro de mim, chegou um determinado momento que eu pensei, falei, poxa, acho que isso é um padrão que eu enxergo dentro das empresas que eu passei, uma dificuldade de se trabalhar ao lado mais comportamental, dentro de empresas muito técnicas. E aí eu comecei a estudar, me desenvolver, e há uns 10 anos atrás também, lá por 2015, eu comecei a pensar nessa transição de carreira. E aí sim, conheci a Dani, estávamos, né, nós não nos conhecíamos até então, mas estávamos em jornadas parecidas, buscando essa transformação profissional. E aí a gente uniu forças e aí sim nasceu a Base. Detalha mais para mim, vocês falaram agora, tem perfis um pouquinho diferentes. Muito diferentes. Então, mas que super se complementam, João. Porque você imagina a cabeça de uma psicóloga navegando com a cabeça de um engenheiro e o samba que isso dá é incrível. E como que vocês se conheceram e resolveram fundar a Bases? Foi bem dentro de uma formação que a gente fez em comum, né? A gente estava dentro dessas formações, se preparando para fazer essa transição. A gente fez uma formação como coach, né? E a gente estava dentro de uma formação onde a gente estava buscando esse autoconhecimento. A gente trocou algumas palavras dentro de um almoço, dessa integração que teve, né? Dentro desses foram 2 meses de formação. A gente se encontrou em alguns finais de semanas para fazer essa formação, e dentro dessa troca a gente criou uma sinergia, um primeiro contato. E aí nessa minha transição, na transição dela, quando surgiu o primeiro cliente que eu comecei a buscar, fiz o contato com a Dani, a gente começou a trocar um pouquinho e surgiu essa parceria. E como você mesmo perguntou, né, são formações, são bases bem diferentes, psicologia, engenharia, emoção, razão. Então tem essa divergência muito grande, mas que a gente percebeu que dá um match muito interessante. Se complementa. Então esse é um grande diferencial que a gente percebe ao longo dos últimos 8 anos que a gente vem trabalhando junto. Não é difícil perceber que a gente criou uma sinergia muito grande e os clientes percebem isso muito fácil, porque a gente acaba trazendo visões muito diferentes, distintas, mas que se complementam muito. E esse tem sido, acho que, um grande diferencial nosso. Ele é um engenheiro bem humano, viu, João? Concordo. Mas, então, e o que é a Bases? Como que surgiu? Tá, a Bases, ela nasce em novembro de 2018.
né, com esse propósito realmente de potencializar pessoas. Então, é mudar comportamento e atitude, transformando comportamentos e atitudes em estratégias, em resultados para as organizações, que a gente sabe que o ativo mais importante, no final das contas, quem faz tudo acontecer, somos nós, né? Então, o ativo, o ser humano, como essa peça fundamental para transformar o dia a dia das organizações. Então, é para isso que a gente acorda, é para isso que a gente sai de casa, esse é o nosso propósito, realmente trazer essa elevação de potencial do ser humano para dentro das organizações. Acho que esse é um ponto interessante, né? Que você perguntou de onde nasce, né? Como a Dani falou. A maioria das empresas, isso trazendo pela minha história, pelo que a gente vê ao longo desses anos, são empresas que têm pessoas muito boas tecnicamente, que conseguem operar muito bem, mas a grande questão, e quando a gente entra dentro das empresas é muito visível isso, são as relações, são a forma de interação, seja internamente com os colaboradores, seja com os clientes, que é o grande X da questão, é o que diferencia uma empresa da outra, dela ter um sucesso maior ou ela ficar mais estagnada. Então, a Bases nasce com esse propósito de olhar para essa transformação comportamental, porque quando a gente pensa numa formação acadêmica, né, e eu com a engenharia, a Dani mesmo com a psicologia, a gente tem muito técnica de como fazer aquilo acontecer, de como fazer, de como ser um bom engenheiro, de como ser um bom psicólogo. Mas a gente sabe que o grande diferencial de qualquer profissão é a forma como a gente interage com os outros. E isso a gente não aprende em graduação, em escola nenhuma. A gente aprende no dia a dia e muitas vezes a gente aprende por aquele modelo antigo ainda da manda quem pode, obedece quem tem juízo. E hoje em dia a gente vê que isso não faz mais sentido. Então a Bases ela entra para apoiar as empresas nessa transformação comportamental que o dia a dia de hoje pede. É necessário a gente olhar para essas relações, como que a gente interage com as pessoas para que a gente engaje, para que a gente motive, para que a gente tenha colaboradores, não só no sentido de estarem felizes, mas estarem envolvidos com o porquê daquela empresa existir. Acho que é legal, a Bases ter uma história do nome, acho que isso é interessante. Conta pra gente. A Bases vem do latim, não do inglês. Algumas pessoas falam bases, é bases, que é do latim realmente, que significa fundamento, alicerce. Então, é acionar essas camadas mais profundas do ser humano para realmente trazer um aprendizado que seja sustentável e que ele realmente promova a diferença no dia a dia das pessoas. Então, esse é a origem do nome. E a nossa marca, ela vem de um símbolo muito antigo, que é a tríqueta, que significa a junção entre corpo, mente e alma. Então, tem todo um simbolismo extremamente forte, potente, que faz com que a gente realmente se conecte com tudo isso nas nossas entregas. Olha aí, corretor. E eles estão ministrando alguns cursos aqui em parceria com o Syncor, a Academia Syncor, que são os cursos Acelere Seus Resultados, do Planejamento Alta Performance, e domine seus resultados rumo à excelência comercial. Antes da gente entrar para falar mais sobre os cursos, eu queria saber de onde surgiu o Syncor aí na jornada de vocês, como que vocês conheceram a gente, como que fizeram essa parceria. Essa é uma história legal. Um dos primeiros trabalhos que a gente fez juntos, em parceria, eu e o Ricardo, foi uma corretora de seguros que nos contratou através de um contato, para a gente poder fazer todo um trabalho de consultoria na corretora, em vários departamentos, então, principalmente na área comercial, área financeira, marketing, né? Então, a gente entrou muito com essa parte da consultoria. Isso acendeu uma luz ali na Porto, porque essa corretora ela trabalha muito em parceria com a Porto Seguro, então, eles acabaram aumentando muito o faturamento num curto período de tempo pós-consultoria, o que nos rendeu, inclusive, um curso técnico comportamental em vendas em parceria com a Porto. Então, o estar no ambiente de corretores de seguros, né, em parceria com seguradoras, já é uma coisa que vem já de longa data. E aí, eu mandei uma mensagem para um e-mail aqui para o Syncor, querendo estabelecer uma parceria, uma possibilidade de contato, e o Juan me chamou, a gente veio para cá, bateu uma conversa, o Ricardo entrou aqui também nesse tema, e a gente acabou criando esse curso de forma muito customizada e bem específica para poder atuar com os corretores, mas já vem de uma base ali, de um curso feito já em parceria com a Porto.
E olha que interessante, né? Isso que a Dani trouxe, como que isso prova um pouco dessa tese que a gente defende, que é focar no desenvolvimento humano e comportamental, traz um resultado que muitas vezes a gente não consegue mensurar. E por isso que muitas vezes as empresas acabam não investindo, porque olhar para o desenvolvimento comportamental e humano, às vezes, fala, tá, mas o que isso se traduz em números? O que eu ganho com tudo isso? E é interessante esse caso que a Dani mencionou. A gente fez o trabalho com essa corretora, onde a gente olhou para todos os processos internos e demos treinamentos comportamentais para todos os colaboradores e chamou a atenção da Porto, porque quando eles começaram a medir o resultado de todas as corretoras que fazem parte daquele grupo de corretores, né, daquela como eles chamam? Me fugiu o nome. Sucursal. Daquela sucursal. Eles viram que tinha uma corretora que se destacava. E eles estavam tendo uma performance muito maior em relação à média das outras corretoras. E eles viram que eles mais que dobraram o faturamento, enquanto que as outras cresceram ali 5%, 10%. E aí que eles foram conversar com a corretora para entender o que tinha acontecido, o que estava, né, vivendo ali dentro, e um dos pontos que fez essa virada de chave foi eles terem passado por um processo que envolveu a nossa consultoria, e isso trouxe um resultado não só nas relações e na sociedade em si, que eles estavam montando, né, eram 3 corretores que criaram uma sociedade na época. Isso transformou em números, em resultados. Isso chamou a atenção da Porto e nos chamaram para fazer um treinamento. E aí sim, naquela época, a gente envolveu mais de 20 corretores para passarem pelo mesmo processo, né, num curso bem estruturado, bem fundamentado. E aí nasce a nossa interação com esse público dos corretores de seguro. Mas esse curso que vocês deram na Porto foi a partir dele, que ele não é o Acelere, não é... Não, nesse momento a gente começa a fundamentar toda essa construção de conteúdo, da teoria conectada com a prática, porque nós usamos na Bases muito a metodologia 70-20-10, que é uma metodologia em que a gente entende que 70% tem que ir para aplicabilidade. Você precisa colocar em prática aquilo que você aprende em sala de aula. Isso faz parte do ensino para adulto, inclusive. O adulto ele precisa ter essa experiência de colocar realmente em aplicabilidade. Então, moldar esse curso em parceria com a Porto nos trouxe esse primeiro contato de trabalhar nesses conteúdos específicos e ter esse olhar para esse mundo dos seguros, do corretor. Então, é claro que a gente usa muito disso, desse aprendizado, desse conhecimento que a gente adquiriu para poder customizar e montar esses cursos que a gente está em parceria agora com o Syncor. E vamos detalhar um pouco mais especificamente o que o corretor ele vai encontrar no curso de vocês. Vai entrar no Acelere ou no outro eles vão encontrar o quê? Sim, esse é um diferencial nosso, né? É um pouco até por a gente ter vivido dentro do mercado, é uma dor que a gente sempre sentiu isso, né? Muitas vezes a gente encontra cursos, mas que são formatados para qualquer segmento e ele acaba sendo muito generalista. A gente pega a nossa experiência e a gente fala para os corretores, a gente não entende de corretagem, a gente não somos corretores, mas a gente tem metodologia. E aí a gente faz um trabalho onde primeiro a gente conversa muito, e a gente teve diversas reuniões com o pessoal do Syncor para poder entender, né, a necessidade, e aí sim a gente estruturar o curso. Então é um curso que ele foi pensado, né, em módulos, tivemos esse primeiro que a gente está conversando aqui, e a gente estruturou de uma forma que faça sentido para o corretor, para que ele possa, num primeiro momento, né, esse primeiro curso, ele traz esse olhar para dentro da corretora. A gente entende que as corretoras, muitas vezes, elas nascem de um impulso, de um profissional que quer atuar de uma forma mais autônoma, quer começar uma empresa, mas ele tem muita vontade, tem muitos resultados, claro, são, né, muitos casos de sucesso, mas às vezes acaba se limitando por falta de método, por falta de ter um planejamento, de ter um conhecimento um pouco mais estruturado do negócio. E esse primeiro módulo que a gente fez junto com o Syncor, ele traz muito esse olhar para a corretora, para que o corretor ele pare, pense e faça um diagnóstico. Como que ele percebe a corretora dele, como que ele olha para o planejamento, para aquilo que ele está estruturando e espera e gostaria de ter no futuro, e como que ele cria essa ponte, como que ele cria esse planejamento para que ele chegue no resultado que ele deseja. É sair do operacional e ir para o estratégico. Porque não é fazer mais, é fazer melhor. E aí poder
se munir das ferramentas de metodologias de mercados consolidadas e muito interessantes, eu posso citar algumas que a gente usou no curso, para que ele possa ter esse olhar mais estratégico, essa visão mais abrangente do negócio, deixando de colocar tanto a mão na massa e se tornando mais um gestor das suas próprias operações, das suas equipes, da sua própria corretora. E não precisa me contar muito, mas conta por exemplo, uma prática que o corretor foi no curso de vocês, pode aplicar já no dia seguinte na corretora dele. Poxa, a gente usou uma metodologia chamada 5W2H, que é uma metodologia muito rica, né? Ela vem ali da Toyota, né? E aí é uma metodologia voltada para ações. Então, como transformar todo o aprendizado, tudo aquilo que a gente fomentou através de rodas de conversas, através de grandes partilhas, né? A gente promoveu muito reflexão, muita partilha. Como é que eles podem levar isso para um planejamento mesmo, um plano de ações para colocar em prática no dia a dia. Então, o 5W2H significa nada mais do que as siglinhas em inglês, né? Que é o what, né? O que você vai fazer. O when, então é quando. Why, por que você vai fazer. Me ajuda aqui, minha cabeça aqui. Como o how, que é como. How much, que é quanto tempo você vai gastar, e não tanto a questão financeira, né? Faltou como, W. Quando, por quê, quem são os envolvidos, né, naquela ação. É o lead do jornalismo. Exatamente. Então, eles saíram com um plano parrudo, né? A gente trouxe aqui para eles poderem construir esse planejamento mesmo de ações e já colocar em aplicabilidade no mesmo dia ou no dia seguinte na corretora. Então, foi muito legal. E uma outra ferramenta que a gente usou que foi bem interessante, e esse é, de novo, né, uma característica nossa, ali a gente estava com 20 corretoras de seguros que no dia a dia operam de forma independente. Mas quando a gente traz para um momento como esse, é um momento onde a gente fala que eles têm que aproveitar essa interação para aprender com o outro. Por isso que a gente trabalha muito na metodologia 70-20-10, que é esse aprendizado para adulto, que, diferente de uma criança que senta ali e absorve, o adulto ele já tem muito conhecimento. E ele aprende quando ele compartilha, quando ele interage, quando ele absorve através dessa troca. Então, não é um curso onde a gente fica ali ministrando, falando, e os corretores ficam sentados. A gente trouxe uma ferramenta que foi um canvas, onde a gente fez um mapeamento de todas as etapas do processo dentro da corretora, e a gente não trouxe o resultado, a resposta pronta. A gente trouxe essas grandes áreas que acontecem dentro da corretora, e a gente fez eles trabalharem em grupos para que eles pudessem identificar o que uma corretora de alta performance ela tem quando ela olha para dentro, por exemplo, de um canal de distribuição dentro da sua corretora. Quando ela olha para a segmentação que ela atende. O que uma corretora de alta performance ela tem. E aí eles fazem essa visão olhando para corretoras que eles imaginam ser corretoras ideais, colocam naquele documento, né, um framework que a gente criou ali que a gente adaptou o Canvas tradicional, ele tem 9 campos, a gente adaptou para 6 campos, que fazia sentido para as corretoras, e aí eles criaram um grande mapa que dá esse norte. Nossa, uma corretora de alta performance, ela tem tudo isso em cada uma dessas áreas. E aí eles fazem uma autoanálise no sentido, tá, o que falta para mim, para eu poder chegar lá? Então, esse é o mapa que a gente cria, né? Porque a gente faz primeiro um diagnóstico, entende a situação real, olha para uma corretora ideal, e aí a gente consegue criar um plano de ação, como esse que a Dani comentou, do 5W2H, que é como que eu traduzo tudo isso que a gente está discutindo aqui em ações que fazem sentido para a minha corretora. E aí cada corretor saiu com o seu planejamento. E isso trouxe uma riqueza de aprendizado muito grande, porque não ficou só na teoria, não ficou só nessa troca, nesse bate-papo. Ficou em ações práticas, realmente. E isso é interessante, João, porque independente do tamanho da corretora, se eu sou sozinho, ou se eu tenho 3 colaboradores, ou se eu tenho 40 colaboradores no meu time, quando eu trago essa expansão de consciência, de olhar para esse grande painel que foi costurado e trabalhado entre eles, e eu levo para a realidade da minha corretora, eu consigo transformar aquilo que eu expandi para o meu dia a dia. Então, foi bem interessante mesmo essa metodologia que a gente usou. Esse curso ele está agora já com data marcada para acontecer no formato digital, né, junto com a academia, e a gente espera também, tem a possibilidade de ter outras turmas no presencial. Então, para quem está nos ouvindo,
quando puder, né, fiquem ligados aí na Academia Syncor para poder participar com a gente. E tem um case de sucesso já desse curso. Tem um dos corretores que participou, mandou mensagem para a gente e falou que já levou o Canvas para dentro da própria corretora e já está usando várias ações do 5W2H e já está vendo resultados tangíveis e aplicáveis no dia a dia. Então, Nossa. Bem legal. Eu ia perguntar, inclusive, isso, como que tem sido a aceitação dos corretores ao curso. Antes da conversa, perdão, eu já esqueci o nome do índice lá. É o NPS. Do NPS, Isso. que é o quê? NPS? NPS significa Net Promoter Score. É o quanto o teu cliente, ele indica o teu negócio, indica o teu produto, o teu serviço. Então, o de vocês está com quanto? O nosso deu mais de 90. O NPS, o benchmark mundial, é de 71 para cursos como esses, para treinamentos. Os nossos NPS sempre passam de 90 e esse não foi diferente, porque a gente trabalha com muita dedicação para poder entregar ferramentas que realmente agreguem valor para o corretor. E aí, o NPS, quando a gente usa essa medição, né, que ela é muito sensível, o NPS ele pode ir de menos 100 até mais 100, ele pode ir do negativo até o positivo, porque se a pessoa ela é um detrator, ela pode ser um detrator do teu curso, do teu treinamento. Então, se ela não gostou, ela vai pontuar como se ela não tivesse gostado. E a gente vai subtraindo notas nessa somatória final. Acho que é até interessante, né? A gente até apresenta isso para os corretores, para que eles possam usar isso dentro da corretora. Sim. Essa é uma pesquisa que é muito interessante, porque sempre ao final de um treinamento ou de um atendimento, quando o corretor está fazendo um atendimento a um cliente, ele pode lançar essa pesquisa, que é muito simples. Ele traz uma pergunta: o quanto que você indicaria o nosso serviço? Ou quanto que você indicaria o nosso curso, nesse caso? E a pessoa ela pode dar nota de 1 até 10. E ele é tão sensível, como a Dani comentou, porque quem der nota de 1 até 6, ele entra como potencial detrator. Ele pode sair falando mal do seu curso, do seu serviço. 7 e 8 são neutros. Ele não entra nem como positivo, nem como negativo. Aquela pessoa que ela não vai falar nem bem e nem vai falar mal. 9 e 10 são possíveis promotores. E aí a gente pega nessa métrica o percentual de pessoas promotoras menos o percentual de pessoas detratoras. Os neutros ele não entra nessa equação. Então, a gente parte desse percentual de quantos vão falar bem e quantos possivelmente vão falar mal. Só que a faixa das pessoas que podem falar mal, ela é 3 vezes maior do que vai falar bem. Porque existem até os neutros, né? Já é e até os neutros, 7, sim. 8. 7 e 8 são notas boas, mas que nessa conta nem entra. E isso é muito interessante, porque tem pesquisas que mostram que é natural do ser humano. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente fala ali para 1, 2 pessoas. Quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente fala para até 8 vezes mais do que a gente fala bem de algo. Então, esse é um critério muito interessante e a gente tem esse resultado positivo de acima de 90, significa que realmente a gente está tendo uma percepção muito positiva. E isso é um marco nosso da Bases. Todos os nossos programas, treinamentos, nossas consultorias, sempre a gente tem um índice de satisfação ou de promoção acima de 90, em alguns casos até 100. Então, isso nos deixa muito felizes e nos dá esse feedback dos nossos clientes de que está tendo um resultado positivo. O cliente passa a ser o seu vendedor, resumindo. Que é o melhor, né? Quem indica, né? Exatamente. E esses cursos de vocês, para quem que vocês indicariam? Você é o colaborador, o líder, o corretor iniciante, o experiente? Na verdade, João, acho que qualquer pessoa pode participar desse curso. É claro que se for alguém que tenha uma capacidade um pouco maior de decisão, então quando sai com essas ferramentas já, um plano de ação construído, é mais fácil você levar isso e colocar em prática todas essas ações. Mas se não for alguém que tenha um cargo de decisão, ou que tenha ali um nível hierárquico um pouquinho mais alto na corretora, vem também, porque isso pode ser levado depois e ser discutido em reuniões com a alta administração, com a direção da organização. Então, acho que é um curso que não tem limite de nível, né, de corretor para participar. Qualquer pessoa que queira sair
que perceba que precisa melhorar a sua performance, que percebe que tem potencial para, obviamente, ampliar suas vendas, fazer uma melhor gestão da sua própria corretora, trabalhar de forma mais estratégica e menos operacional, esse curso é para essa pessoa. Eu acho que até conecta um pouco com a essência da base. Todos os treinamentos, todos os programas que a gente ministra, a gente tem muito feedback no sentido de que a gente provoca um incômodo não só olhando para a parte profissional, mas também para a parte pessoal da pessoa que está envolvida ali, seja um corretor, seja um profissional. Porque essas ferramentas, todo o conceito que a gente traz se aplica muito à empresa, mas as pessoas também levam muito autoconhecimento. Isso se aplica à vida pessoal dela, ao profissional que ela também quer se tornar. Então, independente da posição dela, esse é um curso que traz muito conhecimento que é aplicado em todas as áreas da vida, né? Seja num desafio pessoal ou mesmo dentro da corretora, como é o foco aqui. Deixa eu pegar um gancho. O primeiro curso, que é esse que a gente está falando, né, que é o Acelere Seus Resultados, é esse olhar para a corretora, para a estratégia, para sair do operacional e ir mais realmente para essa parte da gestão do negócio, né? E o segundo curso, que é o que a gente está aplicando agora, inclusive hoje foi o primeiro dia, muito legal, é o Domine Seus Resultados. Então, é o olhar para dentro de si. Então, como que a gente domina a si mesmo para entregar resultados com maior sustentabilidade, porque a gente sabe que o dia a dia é difícil, pressão, demanda, e a parte do dominar a si mesmo, no ponto de vista de entender como que funciona tua mente, tuas emoções, como é que você faz uma boa gestão de si, até para que você possa ter abertura para poder se conectar com o outro, porque vender seguros é vender emoção. A gente trabalha com a necessidade humana, essa necessidade intrínseca de segurança, né, de pertencimento, de perpetuação. A gente está conectando emoções na venda, mesmo no digital. Então, entender como que a gente trabalha o domínio de si mesmo para poder, obviamente, navegar melhor em alta performance faz total sentido. Então, esse segundo curso que a gente está ministrando agora, ele vem exatamente para esse olhar para dentro do corretor. E seguindo nessa linha que você trouxe, qual que vocês acham que é os maiores desafios, assim, hoje em dia, para um corretor gestor de equipe? Realmente fazer a gestão do teu negócio de forma mais abrangente. Abrir espaço na correria, no dia a dia, de sair desse overlapping, né? Esse excesso de demandas e esse piloto automático e realmente parar para repensar como que estrategicamente ele pode conduzir o negócio dele de uma forma diferente. Nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças. A única certeza que a gente tem é que a mudança é uma certeza. É um mundo muito complexo que nos promove desafios constantes, né? Então, esse repensar de como eu faço a gestão, de como eu me conecto com o meu cliente final, como que eu engajo o meu consumidor, como que eu atraio a atenção dos meus clientes. Então, tudo isso precisa ser revisto, porque aquilo que nos trouxe até aqui, ele até nos leva adiante, mas nos leva adiante, talvez, com gasto de energia muito maior do que até então, né? Esse mundo atual, ele está exigindo muito mais de nós. As mudanças estão muito aceleradas. E acho que um ponto adicional, né? A gente vive num mundo tão digital, onde as barreiras do físico caíram, principalmente depois da pandemia. Antes era muito comum você ter o seu corretor, que era aquele cara do bairro, aquela pessoa mais próxima, que você tinha um relacionamento. Hoje você consegue, aqui de São Paulo, vender um seguro lá para o norte, nordeste, né? Você não tem mais essa barreira física. Mas o relacionamento, ele continua sendo o principal ativo que um corretor tem que ter. Porque, na verdade, ele não vende seguro, ele vende segurança, né? Por isso até o nome, né? Seguro. Ele vende segurança, ele vende um sentimento de que o meu bem está protegido, de que eu tenho realmente uma pessoa, né? Para que eu me sinta seguro, eu tenho que ter uma relação de confiança com o meu corretor. E essa relação de confiança ela é construída desde o início. Então, por isso que é muito importante, isso a gente trabalha muito, né? Principalmente nesse segundo módulo que a gente está ministrando agora, nesse sentido do corretor se conectar nesse mundo que está tão difícil a conexão, mas ele trabalhar essa conexão genuína para que ele possa entender qual que é a dor, qual que é a necessidade do meu cliente, porque não é simplesmente o que eu vendo para você, eu vendo para o outro. Não, depende do momento que a pessoa está, depende do momento que
que, né, o outro está vivendo. Então, com isso, ele tem que trabalhar nesse processo de conexão empática e genuína, no sentido de entender a dor e aí sim formular a melhor proposta para que ele não caia naquela vala de preço, para que o cliente, por 5, 10 reais na parcela, ele deixe aquele corretor. Então, é importantíssimo que ele trabalhe nessa conexão inicial e, principalmente, depois que ele faz a venda, como que ele mantém esse relacionamento como um ponto alto. Porque, normalmente, depois que acontece a venda, o corretor já está preocupado com a próxima venda. E o cliente, a partir da venda, ele está preocupado agora no relacionamento com o cliente. Então, esse pós-venda, ele passa a ser um ponto fundamental para que ele entregue valor e mostre todo esse diferencial que é o relacionamento humano, mesmo no mundo muito digital que a gente vem vivendo. É nesses momentos de dificuldade, quando tem um sinistro, quando tem um desafio, quem é a pessoa que está por trás? É a mesma que me vendeu o seguro ou agora eu estou aqui, né, tentando falar com alguém que não me atende? Me atendeu enquanto era interessante para o corretor, mas agora é interessante para mim, cliente. Eu estou tendo esse mesmo atendimento. Então, é importantíssimo ele trabalhar de ponta a ponta no sentido de conquistar o cliente e, principalmente, reter esse cliente e trabalhar para que esse cliente seja um promotor, seja um vendedor dele, fale bem dele e não seja um detrator, como a gente comentou agora há pouco, falando sobre NPS. Nesse mundo cada vez mais tecnológico e digital, o fator humano ele passa a ser cada vez mais essencial nos relacionamentos. Não na jornada inteira de compra, é claro, porque a gente está indo muito mais para essa conexão através da inteligência artificial, através da tecnologia. Mas em algum momento, esse corretor vai ter que analisar dados, ele vai ter que olhar para números, ele vai ter que entender as informações, ele vai ter que conhecer desse cliente, ele vai ter que trazer as melhores opções em termos de valor agregado. A percepção de valor, ela vai ter que acontecer em algum momento da jornada desse consumidor, da jornada de compra. E o pós-venda, como o Ricardo falou, é extremamente importante, porque a gente tem o LTV, né, que é o Lifetime Value, né, é o tempo de vida, né, o valor de vida desse cliente dentro da corretora. A gente leva muito mais esforços e gastos para conquistar um cliente novo do que para manter um cliente na carteira atual. E um cliente na carteira atual, se o vendedor, se o corretor, ele trabalha entendendo quem é esse cliente, quais são as necessidades de cobertura, de risco, de momento de vida, de idade dessa pessoa, se tem família, se não tem, como que é o negócio, você pode fazer ali inúmeras possibilidades de ofertar outros produtos também. Então, a gente está falando aqui de um cross-selling, de um upselling, então como que eu posso trazer outros produtos agregados de uma venda, como que eu posso oferecer produtos que tem um ticket médio um pouquinho mais alto para esse meu cliente. Então, a gente percebe que isso, alguns corretores perdem a oportunidade de fazer. É o que o Ricardo falou, eu vendo e eu estou procurando novos clientes para vender, mas aqueles que estão na minha carteira precisam ser melhor cuidados ali, porque oferecem grandes possibilidades. E é por isso que é tão importante, né, o corretor entender que tudo isso que a gente está falando, né, nesses últimos minutos está relacionado à estratégia do negócio. E quando eu estou no operacional, eu não tenho tempo de olhar a estratégia. Eu preciso conseguir sair do operacional, ter esse tempo de analisar os números, ver qual é o perfil do cliente que eu tenho atendido mais, qual é o seguro que eu tenho atendido que está dando o melhor resultado, olhar toda essa parte de dados que estão disponíveis e transformar isso em estratégia. Se eu estou preso no operacional, fazendo um orçamento, atendendo um sinistro, se eu estou fazendo essa parte mais burocrática, que é necessário muitas vezes, a gente entende que a realidade nos leva a isso e todos nós, inclusive nós aqui dentro da base, tem horas que temos que ir para o operacional e é necessário, mas a gente tem que ter a consciência de que principalmente o corretor que atua ali como proprietário, que tem a corretora, está à frente da corretora, ele tem que estar cada vez menos no operacional e mais no estratégico. Por isso essa importância de promover o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, para que ele se enxergue não mais como um corretor de seguro, mas como um empresário, como alguém que precisa desenvolver pessoas, precisa treinar, precisa delegar, precisa ter essa habilidade de envolver e engajar as pessoas para que ele possa crescer. Porque senão ele vai ficar limitado, porque o tempo cada vez mais é escasso e quando a gente entra no operacional, quando a gente vê, né, passou-se os dias, passaram-se anos e a gente está ali fazendo mais do mesmo
sem essa possibilidade de um crescimento mais estratégico. E falando de treinamento de pessoal, uma reclamação que a gente escuta muito dos corretores hoje em dia é que é muito difícil capacitar a equipe, capacitar o colaborador. Por que vocês acham que isso é um desafio? Como que vocês acham que o corretor poderia melhorar isso? Eu acho que a gente está operando ainda em formatos, em modelos um pouco mais antigos. E como já citei, esse mundo tem exigido muito da gente. Então, é trazer, obviamente, um aprendizado contínuo para esses vendedores. Precisa investir no time comercial. Tem até uma frase que fala assim, né? Se eu investir, os meus colaboradores saem da minha corretora e vão para o meu concorrente. Tá, mas e se eu não investir? Como é que eu vou ficar com pessoas despreparadas na minha equipe? Então, é essa fórmula que ela precisa ser bem pensada. Preciso investir para poder ter equipes que atuem em alta performance, promovendo a possibilidade de participar de cursos, de treinamentos, dando a possibilidade de maior autonomia para esse time de vendas também, definindo metas. Definição de metas é importante. O ser humano precisa saber qual é o objetivo, para que ele possa realmente galgar ali uma perspectiva de onde ele precisa chegar. Então, um vendedor que bate meta, essas metas precisam ser comemoradas nas corretoras. O que a gente vê muito no mercado é o vendedor, ele dá o sangue, ele bate meta e não existe nenhuma comemoração. A gente precisa reconhecer os nossos ganhos, os nossos sucessos. Isso é importantíssimo no dia a dia, porque isso vem como ferramenta até para nos ajudar nesse processo de automotivação e continuar seguindo adiante. E principalmente invista num processo de autoconhecimento, porque entregas num ambiente de muita pressão, de muito estresse, de muita volatilidade, de muitas incertezas, a gente precisa fortalecer esses nossos recursos internos do autoconhecimento, até para conseguir performar da melhor forma possível. Se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não estou bem internamente, se eu não tenho ferramentas internas para sustentar tudo que esse mercado exige de mim, até a minha automotivação, ela vai cair. E conectar, obviamente, com o propósito. A gente precisa ter um propósito para sair de casa, João. Sair de casa sem propósito nenhum, a vida fica bem sem sentido. Um ponto adicional, eu acho que assim, é muito difícil a gente olhar para isso, mas o corretor ele precisa entender que muitas vezes o ego fala mais alto. Ele precisa reconhecer que ele é bom tecnicamente, ele faz acontecer, ele trouxe a corretora até aqui. Mas com esse olhar de empresário, de uma pessoa que quer crescer, quer se desenvolver, ele precisa aprender a deixar o seu ego de lado. O ego muitas vezes nos ajuda, mas muitas vezes nos limita. Porque muitas vezes eu vou treinar alguém que não vai fazer tão bem quanto eu. Quando o corretor ele é o melhor vendedor da corretora, tem algo errado com a corretora. Ele precisa ser um bom vendedor, ele precisa muitas vezes estar no operacional, como a gente falou agora há pouco. Mas ele precisa investir que ele tenha outros vendedores, ele tenha outras pessoas que façam os processos internos, talvez não tão bem quanto ele, e se tiver alguém que faça melhor, melhor ainda, mas ele tem que entender que ele precisa desenvolver isso. E muitas vezes ele não desenvolve pela questão do ego, que eu comentei, mas também porque ele sabe que ele faz mais rápido, ele faz melhor. E muitas vezes ele não começa a treinar alguém porque a pessoa talvez não vai fazer na mesma capacidade, no mesmo nível que ele. E é claro, se ele está 15, 20, 30 anos fazendo aquilo, ele vai performar melhor do que alguém que está chegando. Por isso que ele tem que ter essa consciência de que, como empresário, ele precisa começar a delegar, treinar, entendendo que as pessoas não vão fazer no mesmo nível, mas que é necessário para que ele possa focar em questões mais estratégicas. Porque senão, de novo, ele vai ficar preso dentro daquela roda que ele vai estar sempre fazendo. E isso, muitas vezes, vai alimentando o ego, como eu comentei. Então, como que ele trabalha no autoconhecimento, no sentido de que eu não preciso ser o melhor vendedor, eu não preciso ser o melhor funcionário da minha empresa, mas eu preciso sim começar a entender que eu preciso treinar pessoas para serem tão boas quanto eu. Para fazer esse papo aqui com vocês, eu pesquisei, né, no site de vocês, eu achei bem interessante essa parte do feedback e autoconhecimento. Sim. Então, eu até queria perguntar para vocês, eu achei interessante, principalmente essa parte das pessoas não se reconhecerem nos feedbacks que recebem. Sim. Por que isso acontece? Sim. Isso é muito comum, porque a gente está falando de, como eu falei, do ego, né? O ego é uma coisa que muitas vezes a gente cria uma imagem, a gente tem uma percepção nossa. E quando vem alguém e fala de alguma coisa para a gente, muitas vezes a gente não se reconhece porque a gente está preso dentro de uma visão interna do meu mundo.
Mas aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino internamente, quando eu vou para o mundo, quando eu vou para a ação, eu causo uma impressão no outro que muitas vezes desalinha a minha intenção do meu comportamento. Por exemplo, a gente está fazendo uma reunião, eu estou aqui super proativo, achando que eu estou contribuindo, mas na verdade, às vezes eu estou não deixando as outras pessoas falarem, eu estou interrompendo, eu estou querendo ter uma atitude muito proativa, mas do outro lado as pessoas estão vendo, poxa, aquele cara está querendo toda a atenção para ele. Então eu estou me vendo como alguém super proativo, os outros estão me vendo como alguém que não dá espaço, alguém arrogante, alguém egoísta. Então a gente cria uma imagem diferente. Por isso que o feedback ele é importante para a gente criar esse alinhamento de percepção. Então se a gente tem uma relação de confiança e você chega para mim e fala, poxa, Ricardo, naquela reunião ali eu percebi que você, né, falou bastante, você ajudou, mas talvez você não tenha dado espaço para as outras pessoas falarem também e contribuírem com a reunião. Então é uma forma onde, num primeiro momento, eu vou justificar, falando, não, mas eu fui proativo, a gente tinha que entregar, a gente tinha um prazo, então eu vou tentar justificar. Mas se eu entendo que essa é uma relação de confiança e isso o líder precisa criar com seus colaboradores, ter conversas francas e realmente verdadeiras, para que as pessoas comecem a criar esse entendimento. Eu saio de uma visão que eu tinha de mim e é uma visão que o pessoal estava tendo, eu começo a criar esse alinhamento. Numa próxima reunião, talvez eu vá dar mais espaço, eu vou ouvir um pouco mais, né, dar esse momento para os outros contribuírem. Então, esse é um exemplo que acontece, que muitas vezes, num feedback, a gente não tendo esse alinhamento de expectativa, a gente cria uma dissociação aqui da percepção de cada um. E é o feedback que vai dar essa informação para mim, para eu poder ir modulando o meu comportamento, porque se eu não tiver nenhum feedback, eu vou achar que o meu comportamento está causando a melhor impressão possível, e talvez o outro não está tendo essa impressão de mim. O feedback nos coloca em contato com o relacionamento mais difícil que existe do ser humano, que é o relacionamento dele com ele mesmo. E nós vamos criando ao longo da vida percepções que nós temos que vão se enraizando muito sobre nós mesmos. E aí quando vem alguém e diz alguma coisa que vai de encontro com aquilo que a gente acredita, isso vem como algo que fere a identidade, essa imagem que nós criamos sobre nós mesmos. Por isso que a gente fala aqui entre aquilo que eu sinto, eu percebo sobre mim, e os meus comportamentos, atitudes que são expressadas e visíveis pelo outro, pode existir um grande abismo. Então é essa linha que não fecha, é esse abismo, né, que fica entre aquilo que eu percebo, que eu sinto, aquilo que eu desejo, mas aquilo que eu expresso no dia a dia. E esse desalinhamento é onde vem o feedback que muitas vezes a gente não se reconhece nele. E você acha que o feedback essa é a única maneira de você melhorar essa percepção de si mesmo? Né? O feedback ele precisa ser um feedback real e não complacente. Até falei sobre isso hoje, me fizeram essa pergunta por coincidência na parte da manhã. E o ser humano geralmente ele procura o feedback complacente. O que é o feedback complacente? É ouvir aquilo que eu sei sobre mim, aquilo que não tem coisa melhor no mundo do que você ter alguém que diga que você estava certo, que você tinha razão. Então, às vezes eu ergo um tom de voz numa reunião, saio da reunião, viro pro meu colega e falo assim, olha, eu tive essa reação, mas também, poxa, você acha que eu fiz alguma coisa de errado? Teu colega fala, não, cara, na tua situação eu faria a mesma coisa que você. Então, pronto, esse é o feedback complacente, é ouvir aquilo que eu acredito, né, aquilo que reafirma o meu comportamento, a minha atitude. E a gente deveria pedir um feedback real. E para pedir um feedback real e realmente escutar coisas difíceis sobre nós mesmos, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança. Então, o feedback é, sim, uma das ferramentas mais importantes para a evolução do ser humano. A gente só consegue melhorar se a gente sabe aquilo que precisa ser melhorado. E o feedback, ele vem para nos ajudar, ele vem retroalimentar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a necessidade da gente aprimorar os nossos conhecimentos técnicos também, da gente ajustar uma comunicação, um olhar, um tom de voz, né? Como a gente se relaciona com as pessoas. A gente só consegue melhorar através do retorno que a gente recebe dos outros. Isso. É claro que tem alguns feedbacks descabidos, sim, né? Tem coisas que a gente, obviamente, precisa deixar passar. Mas quando ele vem de forma genuína, autêntica... que é um feedback descabido? Não, um feedback que muitas vezes que tem mais a ver com o outro do que com você. Porque a gente vive numa cultura, e a gente fala muito isso dentro das empresas que a gente atende, a gente auxilia empresas na implementação de processos de avaliação de desempenho e feedback,
Porque a cultura do brasileiro não é de dar feedback. A gente tem uma dificuldade de dar feedback. Quando a gente precisa falar para alguém sobre um comportamento da pessoa que não está condizente com o contexto, é muito desafiador, é muito difícil. Por isso que a gente precisa trabalhar dentro de ferramentas, e a gente sempre, quando a gente fala de feedback, a gente traz algumas ferramentas, e principalmente trabalhar nessa relação de confiança, no sentido de que eu não estou falando de você, estou falando do teu comportamento, que precisa de algum ajuste frente ao que a gente entende como sendo o comportamento que condiz com a cultura da empresa, né? A gente fala muito sobre cultura organizacional, e cultura organizacional é isso, o que pode e o que não pode. E a gente precisa ter alguns limitadores, isso a gente aceita, isso a gente não aceita. Só que muitas vezes no dia a dia, a gente vai enxergando muitos comportamentos que não são aceitáveis, mas por essa dificuldade nossa e essa questão de não se indispor com o outro, a gente não vai falando, a gente vai guardando esses feedbacks. E aí chega um determinado momento que acontecem tantos eventos e muitas vezes é aquele, a gente fala, né, aquela estopim, aquela gotinha que transborda tudo, e aí a gente descarrega na pessoa e aí entra num feedback descabido. Porque a pessoa que está recebendo aquela enxurrada de informação que o outro foi guardando, vai olhar e falar, nossa, mas se está tão crítico assim, por que não foi falado antes? Né? E às vezes é um detalhezinho que dispara todo esse contexto. Mas não é aquele contexto, é uma somatória de eventos que foi sendo guardado. Mas você falou de ego, por exemplo. Uhum. Você falou de ego, essa cultura organizacional, você acha que ela tem que ser alinhada ao resultado Sim. ou a maneira que o Sim. corretor... Só deixa eu trazer um ponto aqui do descabido, certeza. do feedback descabido, é aquele que vem carregado de julgamento, carregado de preconceito. Então, se eu vou dizer alguma coisa para alguém e eu levo o julgamento nessa fala, se eu levo o meu preconceito, algo que já está enraizado em mim, tem a ver com as minhas crenças, com a forma como eu enxergo aquela pessoa, nesse momento a gente vai criar ali uma barreira que ela se torna intransponível. Porque a pessoa, ela percebe que vem com julgamento, ela percebe que vem com preconceito, e aí a gente corta completamente qualquer possibilidade que essa conversa ela vá para frente. O canal, inclusive, de receptividade, ele é cortado nesse momento. O interlocutor, ele não ouve nada daquilo que está sendo dito no feedback. Que é inclusive o que eu ia puxar, né? Que não é um feedback na crença, não baseado no resultado, mas na crença do... Exatamente. Então, quando o Ricardo fala das ferramentas, você levar um feedback, você tem que olhar para o comportamento, para a situação e o impacto que esse comportamento e essa situação causou no contexto, nas pessoas, nos relacionamentos. Então, não é você é uma pessoa ruim, mas é o que você fez causou um clima ruim. Então, é se atentar aos atos, aos fatos, né? E aí você perguntou sobre a cultura, né, João? Isso. Então, a questão do ego com a cultura? Como a cultura organizacional, ela tem que ser, você cria uma cultura, mas ela tem que prezar alguma coisa. Seria o quê? Seria o resultado? Seria Sim, a cultura, sua crença, a cultura de uma... Bom, vamos falar um pouco o que é cultura, né? Eu acho que, porque também acho que as pessoas confundem muito isso. Cultura nada mais é do que o jeitão de ser da empresa. E quem molda o jeitão de ser da empresa? São as pessoas, não é aquilo que está na parede. Então, é a forma como você funciona, a forma como você interage, a forma como você se relaciona, a forma como você aprova ou desaprova certas atitudes no dia a dia. Então, a liderança, quando ela reforça um comportamento positivo, ela está moldando uma cultura com base nesse comportamento reforçado. Também, quando ela fica em silêncio, ela também está, na verdade, se calando diante de algo que ela deveria estar colocando na mesa ou chamando colaboradores, sendo mais claro. E a cultura, esse jeitão de ser, ele tem que estar conectado com a estratégia da organização. Cultura desconectada da estratégia não adianta de nada. Aí fica só um quadrinho bonito ali no site, na parede, ou um copy-colle do ChatGPT, né? Então, a cultura ela tem que estar conectada com a estratégia e uma liderança tem que estar bem fortalecida para que possa sustentar, disseminar e atuar de acordo com essa cultura, através do exemplo, através do reforço de comportamentos que precisam ser reforçados, através da conversa franca de comportamentos que estão desalinhados com aquilo que realmente a organização preza e onde ela quer chegar. Então, a cultura é ampla, ela é complexa. A gente não muda a cultura da noite para o dia, é preciso tempo para você transformar uma cultura, evoluir uma cultura, trabalhar comportamentos e atitudes nos dias a dias, os valores, né, dos colaboradores, aquilo que a gente preza, eliminar certos ruídos.
A gente chama isso de níveis de entropia, o quanto a gente gasta de energia desnecessária, muitas vezes, fazendo uma gestão um pouco mais de curto prazo, trabalhando ali em ambientes que atuam em silos, né, ou as pessoas com desconfiança. Então, quanto a gente precisa olhar para tudo isso, e não é um trabalho simples, né? A gente está falando de movimentar uma máquina que está ali, né? É trocar os pneus com o carro andando. E quando a gente fala de cultura, né, você trouxe a palavra ser orientada para resultados, né? Toda empresa, ela vive de resultados, né? A gente precisa ter o resultado como um objetivo a ser alcançado. E a cultura, ela tem que ser todo ecossistema que sustenta esses resultados. Se a gente pensar só no resultado, talvez a gente vai aceitar qualquer coisa, né? Se o resultado ele for o ponto principal, talvez a gente vai aceitar até comportamentos não tão éticos, por exemplo, para atingir o resultado. Por isso que então que a cultura, ela tem que ser o que leva a gente aos nossos resultados dentro de valores que a gente preza como sendo aceitáveis ou não. Então, por exemplo, a ética, né, tem que ser um valor, muitas vezes, que a gente quer atingir o resultado, mas não é a qualquer custo. E aí a gente vai colocar a ética no sentido de como que a gente lida com a questão financeira, como que a gente trata as pessoas. Então, tudo isso faz parte, por exemplo, de um conjunto de valores que vai orientar o resultado. A cultura, ela tem que ser essa visão, essa estrada muito bem definida, para que se um colaborador pisar fora, a gente fala, poxa, calma aí, ó, aqui a gente preza muito pela responsabilidade. Responsabilidade é um valor. E a gente precisa, por exemplo, do respeito também. O respeito aqui, a gente pode falar o que a gente quiser, mas desde que a gente trabalhe dentro de uma linha do que é o respeito, a gente aceita ou não. Então, a gente precisa transformar todos esses valores, esses caminhos, em ações que possam ser medidas e percebidas dentro do time, porque também a gente precisa entender que aquilo que a gente define tem que valer para o diretor, para o presidente, e tem que valer para o estagiário que está chegando ali. A gente não pode ter pesos diferentes, porque senão a gente começa a criar uma cultura onde para alguns vale, para outros não. Então, cultura é esse jeitão que muitas vezes não é intencional, acontece no dia a dia, mas é ter essa clareza. Por isso que, de novo, a gente volta. O corretor, se ele está preso no operacional, ele não tem como estar olhando para tudo isso, não tem como estar dando um feedback, não tem como estar pensando nessa estratégia. Mas se ele está já nesse processo de evolução e começa a entender que fala, opa, para eu crescer, para eu evoluir a minha corretora, eu preciso entender qual que é a cultura, eu preciso entender quais são os comportamentos, quais são os rituais, quais são os processos, como que eu dou um feedback, como que eu treino meus colaboradores, como que eu passo aquela experiência que eu aprendi a duras penas ao longo da minha jornada para que seja mais fácil para essa geração que está chegando, para que a gente possa criar um ambiente onde a cultura ela seja favorável, claro, aos objetivos, mas, de novo, dentro de limites aceitáveis ou não, e que são tratados de forma super tranquilas e transparentes. Isso pode, isso não pode, isso vale para todo mundo. Né? Como que a gente cria essas condições para a gente chegar no fim do dia e falar, estamos fazendo o nosso melhor, estamos evoluindo e estamos aqui dentro de uma relação mais madura, né? No sentido de que eu não fico guardando, não tenho dificuldade de falar, começo a tratar as pessoas e todos os relacionamentos de uma forma mais positiva. A cultura tem que vir top-down. Tem que começar ali, do primeiro nível hierárquico, do nível mais alto hierárquico. Tem que comprar esse trabalho de cultura. Senão a gente não consegue fazer nada, né? Sem que ela seja realmente de cima para baixo. Entendi. E para encerrar aqui, Carla e Daniela, queria saber se vocês pudessem dar um conselho rápido para o corretor de seguros que quer crescer mais rápido, qual que seria? Puxa vida, poderia dar muitos conselhos aqui, mas acho que talvez como principal conselho trabalhe o desenvolvimento de si mesmo, para que você possa realmente criar essa robustez interna, né, mental, né, e poder suportar todas as demandas, as pressões, o mercado que exige cada vez mais, exige se repensar, exige se reavaliar, exige o desaprender para reaprender cada vez mais. É o conceito do lifelong learning, é aprendizado para a vida toda. A gente precisa estar sempre antenado a todas essas mudanças que estão acontecendo. Então, invista em
Você, corretor. Trabalhe um processo de autoconhecimento, leve conhecimento para a sua corretora, invista no desenvolvimento e treinamento dos seus colaboradores, porque pior do que perder esses colaboradores para a concorrência é ter colaboradores despreparados na sua corretora. A gente não consegue atuar em alta performance se a gente não dá as melhores ferramentas para as pessoas que fazem parte do nosso time, da nossa equipe. Então, acho que, como principal, saia do operacional, não totalmente, porque isso também não é saudável, mas abre espaço na tua agenda, no teu dia a dia, para poder olhar o negócio com essa visão mais estratégica, essa visão mais abrangente, poder fazer uma análise da concorrência, entender quais são os movimentos de mercado, como que eu posso acompanhar esses movimentos e me diferenciar como corretora, como trazer essa tangibilização de valor para o meu cliente de uma forma mais palpável, uma forma mais específica. Então, acho que esses são alguns conselhos que eu daria nesse momento. Acho que um conselho que eu daria, venha fazer os cursos que a Syncor disponibiliza. Acho que tem uma trilha enorme, e principalmente agora com esses 2 cursos da Bases. E eu acho que uma dica prática é entenda o jogo. Use os números que estão a favor, que estão disponíveis dentro da sua corretora para que possa fazer essa análise mais estratégica. Todo corretor tem ali seus resultados, seus números, qual segmento ele tem melhor resultado, quais são os segmentos que ele pode talvez colocar um pezinho e se desafiar a sair do mais do mesmo, porque esse é um outro grande desafio e uma dica que a gente deixa é procure novos desafios. É muito fácil a gente se acostumar com aquilo que a gente sempre fez. O ser humano ele busca ficar nessa zona de conforto, porque é mais conhecido, é mais fácil. Se desafie, busque. O universo de seguros ele é tão amplo e tem tantas oportunidades. Comece se desafiando e, para isso, fortaleça seu time para que faça aquilo que já acontece bem funcionar da melhor forma possível, para que ele próprio possa, talvez, abrir novos mercados, abrir novos segmentos, novos perfis de clientes. Então, tem algumas metas, através dos números que estão disponíveis, para que ele possa criar estratégia e ir testando. Poxa, esse segmento eu nunca atuei, deixa eu tentar. Esse seguro aqui eu nunca vendi, deixa eu tentar vender. Esse mercado aqui é novo, talvez mais voltado à tecnologia, deixa eu tentar aprender e estudar e desenvolver nisso. Então, amplie esse leque de oportunidades, mas através desse trabalho de fazer com que as pessoas que estão na corretora ou que estão chegando façam aquilo que já funciona bem, para que ele deixe de ser o centro da atenção da corretora e passe a se desafiar. Porque o ser humano ele evolui através de desafios. Se a gente não tiver desafio, a gente vai ficar sempre dentro do mesmo ritmo, dos mesmos resultados. Então, crie novas oportunidades para que ele possa abraçar novas oportunidades. Fazendo mais do mesmo, ele vai ter o mesmo resultado. E, principalmente, meça os seus resultados. Porque aquilo que não pode ser medido também não pode ser alcançado da forma como poderia ser alcançado. E essa é uma psicóloga que não tem formação em números, dizendo o quanto é importante a gente medir para que a gente possa realmente alcançar os resultados e obviamente, atingir os sonhos que todo mundo tem ali, suas metas, seus objetivos. E acho que mais uma dica, que também entra num campo bem polêmico, a gente se fala muito das gerações novas, quanto que é difícil engajar, quanto que é difícil trazer essa geração para dentro do negócio. E a gente falou bastante sobre feedback, sobre a questão da cultura. Essa é uma geração que ela precisa entender o porquê de fazer o que ela tem que fazer. Diferente de gerações antigas, onde falava faz isso e a pessoa fazia sem perguntar muito o porquê, a geração mais nova, ela precisa entender o porquê. E por isso que é fundamental o dono da corretora, a pessoa que tem mais experiência, passar não só a sua experiência, mas ter esse tempo de ensinar, de explicar, de trazer detalhes, que é o que eu falei lá no início. Talvez vai levar mais tempo para fazer aquilo que eu faria, porque eu já tenho 20, 30 anos como corretor, mas que é um investimento e isso vai promover o engajamento, vai trazer a pessoa para dentro de um contexto onde ela entende o porquê dela estar fazendo aquilo. E isso, então, muda um pouquinho toda essa cultura que a gente está criando, essa imagem que a gente está criando de que está difícil trazer a geração nova para dentro desse contexto dos seguros. Então, envolva as pessoas, conversem, crie esse momento de reconhecimento,
de troca, de partilha, de explicar o porquê, de investir em treinamento. Essa é uma geração que ela pede muito treinamento, pede feedback, pede essa relação mais humana no sentido de que, poxa, eu preciso saber o que está acontecendo, não é simplesmente fazer por fazer. Então, acho que essa é uma outra grande dica, porque a geração que está chegando aí é a geração que vai dar continuidade aos negócios. Então, a gente precisa cada vez mais envolvê-los, né, e não deixá-los só também em atividades operacionais, mas trazê-los para conversas mais estratégicas, o que eles podem trazer de tecnologia, de inovação, para que a gente mude alguns processos e torne tudo muito mais fácil, muito mais fluido, porque hoje, com tanta tecnologia, a gente não precisa estar fazendo tantas coisas, talvez, manualmente, como a gente fazia antigamente. A gente tem muita tecnologia para aproveitar. Então, está aí mais uma grande forma de aproveitar toda essa oportunidade que tem dessas novas gerações. Então, escuta aí, corretor, vocês viram os conselhos deles. Aproveitem o conteúdo que tem na Academia Syncor. Temos os cursos como Acelere Seus Resultados, do Planejamento à Alta Performance, Domine Seus Resultados, Rumo à Excelência Comercial, entre outros. Acompanhe também a gente aqui no YouTube. Temos muito conteúdo especial para o corretor de seguros. Inclusive, daqui a pouco vai ter um programa novo da nossa grade. E muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Ricardo. Se vocês quiserem deixar algum recado final aí para o corretor, a câmera aí para vocês. Eu acho que vou emendar essa fala do Ricardo da questão do propósito, né, de poder realmente engajar. Tem um conceito que é o círculo dourado, que é o Golden Circle de Simon Sinek, que as pessoas, elas sabem aquilo que elas fazem, elas sabem explicar aquilo que ela faz, ela sabe dizer como ela faz, mas poucas pessoas sabem o porquê daquilo que fazem. E você descobrir esse significado, esse sentido maior, é o que realmente faz com que a vida ela passe a ser mais branda, mais leve, que a gente consiga fôlego para continuar vencendo e galgando e passando, né? Obviamente superando esses obstáculos, essas adversidades e conseguindo chegar nesses nossos sonhos, objetivos finais. Então, assim, descubram o propósito de fazer aquilo que vocês fazem, né? E venham participar dos nossos cursos, né? Bom demais. Eu acho que conectando com uma fala que eu trouxe sobre o ego, né? O ego é aquele nosso eu interno que nos auxilia muito, mas também cria algumas barreiras e algumas dificuldades. E acho que conectando com o lado positivo do ego, acho que todo mundo trabalha, todo mundo está aqui nessa jornada para deixar um legado, para deixar um aprendizado, para que quando a gente não esteja, né, nem falando em outra vida, mas não esteja mais nesse mundo de corretor, por exemplo, as pessoas lembrem da gente como algo positivo. Então, invistam nesse processo de desenvolver pessoas, passem os seus conhecimentos para que toda essa base, toda essa história que você carrega consigo possa ser levada para as próximas gerações. Acho que a profissão de corretor de seguro é uma profissão que é tão bela e ajuda tanto, tem tanto um porquê por trás de tudo isso, e o corretor, ele trabalhar nessa construção do seu legado, acho que tem que ser um grande motivador, para que ele seja uma pessoa que multiplicou o seu conhecimento e não reteve o conhecimento consigo próprio. Novamente, muito obrigado pela conversa. Nós que agradecemos. E está entregue mais um Sim Pode Ouvir. Até a próxima, amigo corretor.